Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história! Em 25 de janeiro de 1554, numa paupérrima casinha de taipa no alto de uma colina, um jovem de apenas 19 anos celebrava uma missa que daria nome à cidade. Mas quem era aquele rapaz franzino, que mal conseguia falar direito e sofria de dores terríveis? Ele era José de Anchieta, um dos personagens mais fascinantes da nossa história. Poeta, dramaturgo, linguista, pacificador e, hoje, santo. Prepare-se para conhecer a trajetória incrível do homem que foi refém de índios guerreiros, fundou metrópoles e se tornou o apóstolo do Brasil. Nossa história não começa em Portugal ou no Brasil, mas nas distantes Ilhas Canárias, em 1534. Lá, na cidade de San Cristóbal de La Laguna, nasceu José de Anchieta. As Canárias, recém-conquistadas pela coroa espanhola, eram um entreposto vibrante, uma ponte entre a Europa e o Novo Mundo. O pai de Anchieta era um nobre basco, aparentado do fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola. Já sua mãe era descendente de judeus convertidos. Essa herança de cristã nova era uma marca perigosa na Espanha da Inquisição e de seus estatutos de limpeza de sangue, que excluíam de cargos e honrarias qualquer um com sangue considerado impuro. Para protegê-lo e garantir seu futuro, a família o enviou aos 14 anos para estudar em Coimbra, Portugal. Ele chegou ao prestigioso Colégio das Artes, um centro do humanismo renascentista, mas também um lugar de intensa vigilância religiosa. Anchieta era um aluno brilhante, mas carregava um fardo, uma tuberculose óssea, que lhe causou uma grave escoliose, deixando sua coluna torta e causando dores constantes. Um corpo frágil, mas com um espírito inquebrantável. Em 1551, ele ingressou na recém-criada Companhia de Jesus, buscando um refúgio espiritual. A doença, no entanto, era um problema. Seus superiores achavam que ele não teria força para o trabalho missionário na Europa ou na Ásia. Mas o padre Manuel da Nóbrega, já no Brasil, pedia braços para a catequese, mesmo que fossem fracos de engenho e doentes do corpo. Acreditava-se que o clima tropical do Brasil poderia ser benéfico para sua saúde. Foi o suficiente. Em 1553, com apenas 19 anos, José de Anchieta embarcou para o Novo Mundo, sem saber que nunca mais voltaria. Anchieta chegou a Salvador em julho de 1553, mas não ficou nem 3 meses na Bahia. Seu destino era a capitania de São Vicente, no sul, onde encontraria Nóbrega. E foi lá que seu talento único floresceu. Ele aprendeu a língua tupi com uma facilidade impressionante. Anchieta percebeu que, para catequizar, precisava se comunicar de verdade. Ele não só aprendeu o tupi, como fez algo inédito. Escreveu a primeira gramática da língua. Anos depois, publicaria a Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil. Um feito linguístico monumental que o tornou o primeiro gramático do país. Mas seu maior legado material estava por vir. Subindo a Serra do Mar, ele chegou ao Planalto de Piratininga. Lá, próximo à aldeia do cacique Tibiriçá, os jesuítas decidiram fundar um colégio. No dia 25 de janeiro de 1554, Anchieta celebrou a primeira missa numa paupérrima e estreitíssima casinha. Em homenagem ao santo do dia, batizaram o local de São Paulo. Nascia ali, sob a liderança de Nóbrega, e com as mãos de Anchieta, a futura metrópole. A paz em Piratininga era frágil. No litoral, a situação era de guerra aberta. A Confederação dos Tamoios, uma poderosa aliança de povos indígenas, uniu-se aos franceses para resistir ao avanço português. Essa aliança ameaçava não apenas a capitania de São Vicente, mas todo o projeto colonial lusitano na América. Diante do impasse militar, Nóbrega e Anchieta sabiam que a única saída era diplomática, por mais arriscada que fosse a missão. Em 1563, eles partiram para Iperóigue, hoje Ubatuba, coração do território inimigo.
para negociar diretamente com os chefes Cunhambebe e Coaquira. A missão era quase um suicídio. Para que as negociações avançassem, Nóbrega voltou a São Vicente, mas Anchieta ficou. Ele se ofereceu como refém, uma garantia de que os portugueses cumpririam sua parte. Um jovem padre, de saúde frágil, sozinho no meio de guerreiros que praticavam a antropofagia ritual. Foram 5 meses de cativeiro, vivendo sob a constante ameaça de morte, mas também observando e aprendendo sobre a cultura de seus captores. Foi nesse período de extrema tensão que nasceu um dos episódios mais lendários de sua vida. Sem papel ou tinta, ele compôs um longo poema de louvor à Virgem Maria. A tradição conta que ele escrevia os versos na areia da praia e os memorizava antes que a maré os apagasse. Mais tarde, já em segurança, transcreveu de memória os quase 6.000 versos do De Beata Virgine Dei Matre Maria, o poema à Virgem. Relatos da época, parte da tradição de histórias sobre a vida dos santos, dizem que ele teria levitado em êxtase, fazendo com que os índios, impressionados, o chamassem de Pajé Branco. A corajosa estratégia deu certo. A paz de Iperoig foi selada, neutralizando a principal força indígena aliada aos franceses. Esse acordo foi o passo decisivo que abriu caminho para a expulsão definitiva dos invasores e a fundação do Rio de Janeiro. Anchieta e Nóbrega haviam conseguido o impossível. Com os tamoios pacificados, a paz de Iperoig abriu caminho para a expulsão definitiva dos franceses. A mando de seu tio, o governador-geral Mendes Sá, a expedição de Estácio de Sá fundou, em 1º de março de 1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Anchieta estava lá, ao lado de Nóbrega, consolidando mais uma fundação crucial. Ele acompanhou a sangrenta luta, assistiu aos últimos momentos de Estácio de Sá, ferido por uma flecha em 1567, e foi uma peça-chave na organização da nova cidade, dirigindo por 3 anos o Colégio dos Jesuítas no Rio, o centro nevrálgico da vida espiritual e educacional da recém-nascida metrópole. Anos depois, já ordenado padre, ele desceu para o Espírito Santo. Em 1569, fundou a povoação de Heritiba, hoje a cidade de Anchieta, em sua homenagem. Foi lá que passou seus últimos anos, após servir como provincial da Companhia de Jesus no Brasil por uma década, o mais alto cargo jesuíta na colônia. Nessa função, ele viajou por todo o litoral, supervisionando missões e colégios. Em Heritiba, seu refúgio final, ele continuou incansável, escrevia, ensinava e rezava, sendo o guia espiritual e administrador da comunidade. Mas Anchieta não foi só um missionário. Ele foi o primeiro dramaturgo, poeta e gramático nascido em terras brasileiras. Sua obra é um marco fundador da nossa literatura. Ele compôs peças como o Alto de São Lourenço, onde misturava latim, português, espanhol e tupi, usando o teatro como uma poderosa ferramenta pedagógica que unia a fé cristã à cultura indígena. Foi músico, educador e um cronista atento de seu tempo. Seu trabalho foi tão importante que, séculos depois, em 2010, seu nome foi inscrito no Livro de Aço dos Heróis e Heroínas da Pátria, um reconhecimento de sua imensa relevância cultural. E a Igreja Católica também reconheceu sua santidade. Em 1980, o Papa João Paulo II o beatificou, chamando-o de o Apóstolo do Brasil. O processo culminou em 2014, quando o Papa Francisco o canonizou por decreto, um ato que dispensa a comprovação de um milagre final, dada a sua fama de santidade já consolidada. São José de Anchieta é hoje o copadroeiro do Brasil e o padroeiro dos catequistas. Em 1597, ele faleceu em Heritiba, aos 63 anos, deixando como legado um Brasil muito mais cristão, organizado e, acima de tudo, com as sementes de uma identidade cultural própria já plantadas. José de Anchieta foi muito mais que um padre. Foi um construtor de pontes entre culturas, um defensor dos índios contra a escravidão, um poeta que escrevia na areia e um homem de fé inabalável que fundou cidades com a força da palavra. Um jovem doente que se tornou gigante
E aí, você sabia de toda essa história? Sabia que Anchieta era espanhol e escreveu a primeira gramática do Tupi? Deixa seu comentário, conta pra gente. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias como essa. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o Apóstolo do Brasil. Apoiar o canal com sua inscrição é fundamental para continuarmos trazendo esse conteúdo. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!